Boa noite, turma. Dando seguimento aí nas nossas aulas das quartas intensivas da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio Castro. Hoje o tema é SARA, conceitos básicos e definições. Quem vai falar sobre o tema para nós é o Dr. Bruno Rezende, preceptor e médico horizontal lá do nosso Hospital Sérgio Castro. Obrigado, Bruninho. Peço à turma que quem tiver condição de deixar os vídeos abertos e o áudio fechado para a gente poder interagir durante a aula, de bom grado. Boa aula aí, Bruninho. Obrigado. Beleza, mestre. Vamos lá, então. Essa aula a gente já fez ela no ano passado, né? Na aula do ano passado, a gente, além de falar das definições, a gente já começava a falar alguns aspectos, né, de tratamento. Acaba que ficou uma aula muito extensa, e aí, por conta disso, a gente fez a opção de falar mais dos conceitos gerais de SARA, no primeiro momento, e a parte de tratamento aí, de manejo de ventilação mecânica, assim como as demais estratégias terapêuticas, a gente vai falar em momentos posteriores, para não ficar uma aula extensa demais, tá? Então, vamos falar de definições de SARA aí. Primeiro, né, a SARA síndrome da angústia respiratória aguda, logicamente é uma forma aguda, em que você vai ter uma lesão difusa, por conta de um componente inflamatório de maneira marcante, né? E esse tipo de acometimento pulmonar inflamatório, ele vai estar associado a uma variedade de etiologias aí. Importante demais, né? A gente reconhecer e tratar de maneira pronta e hábil por conta da alta morbimortalidade correlacionada com a ocorrência aí de SARA. Tá? Em relação à fisiopatologia, né, a gente vai, num primeiro momento, falar do que é a dinâmica normal aí a nível da membrana respiratória, para a gente começar a falar do adoecimento disso daí e começar a entender um pouco de como funciona a SARA aí dentro do contexto clínico em si, né? Aqui a gente tem a ilustração, opa, estou sem o pointer aqui. Aqui a gente tem a ilustração de um alvéolo, né? Esse alvéolo, ele é mantido aberto aí por conta da presença de surfactante. Além disso, né, a gente tem toda a arquitetura, né, com a a membrana respiratória, né, ela é formada pelo pneumócito, né, pela membrana basal do pneumócito, o interstício que fica ali entre essa membrana basal e a, o, o epitélio do capilar, né, e através dali, né, que através da corrente, da passagem de sangue por ali com esse contato. Só um minutinho, gente, rapidão. Tá, me perturbando aqui. Então, através dessa passagem de sangue ali pelo capilar, a gente vai ter a hematose, né? Que é a passagem ali do oxigênio do ar que está no espaço alveolar para o sangue, né? E a passagem do CO2, né? Que está no espaço capilar para o espaço alveolar, né? Para as trocas gasosas aí, tá? Então, essa
essa passagem de gás, ela se dá aqui por uma membrana que é extremamente fina, né? Tem 0,1 micro aqui, né? E para que a gente tenha essa troca de gases, que essa troca de gases ocorra de maneira efetiva, é essencial que essa membrana esteja com a sua estrutura preservada, né? E mais do que isso, né? Eu tenho que ter ali a passagem, essa comunicação do sangue, né? Com a aeração desse alvéolo. Então, tem que ter uma relação de ventilação e perfusão adequada para que eu tenha uma hematose aí efetiva, tá? Então, quando eu começo a ter um insulto inflamatório aí no pulmão, que eu vou ter o preenchimento desse espaço alveolar por líquido, né, por células inflamatórias, né, por uma destruição desse surfactante, eu começo a ter uma dificuldade de preenchimento de ar, né, e esse é um primeiro fator que vai gerar uma dificuldade na hematose, né? Além disso, né, aquela membrana respiratória que era delgada ali, fininha, ela começa também a ser preenchida ali por líquido, né? Começa a ser preenchido também por células inflamatórias, né? E torna esse caminho ainda mais difícil ainda menos propício para a ocorrência dessas trocas gasosas, né? E além disso, no componente vascular, ele também fica ali adoecido, né? E também acaba comprometendo essa relação de ventilação-perfusão, né? Então, isso tudo vai ocorrer em uma grande parte do pulmão, né, de maneira difusa, geralmente bilateral, e com isso a gente vai ter todos os prejuízos em trocas gasosas aí que a gente vê na SARA, né? E, além disso, né, mudanças aí no comportamento mecânico, ventilatório do pulmão, né, que vai caracterizar o pulmão da SARA, né, que é um pulmão duro, né, com a complacência ruim, com a capacidade de receber ar ruim. Né? Mais uma vez, ilustrando, né, o pulmão é um pulmão sadio, né, com aeração adequada, né, com a relação ventilação-perfusão adequada, né, um raio-x aí normal, né, e quando a gente se depara com isso, né, de um pulmão todo infiltrado, né, com um infiltrado inflamatório, uma água pulmonar extravascular aumentada, né, isso vai acabar gerando todo um prejuízo que a gente vê no contexto da síndrome da angústia respiratória aguda aí. Então, em relação à fisiopatologia, eu vou ter esse dano alveolar difuso com acúmulo de células inflamatórias e proteínas dentro dos alvéolos, gerando um edema alveolar e intersticial, com aumento da água extravascular pulmonar. Né? Com isso, toda a distorção da unidade respiratória e esse prejuízo na hematose, um aumento do peso pulmonar com uma alteração de toda a dinâmica ventilatória aí, né? E isso vai estar correlacionado a um grande risco para o paciente, né? Uma mortalidade grande, uma morbidade grande associada aí, que a gente acabou vivenciando ao longo desse tempo da pandemia, né? De maneira muito frequente. E aí, retomando um conceito que o Juarez já falou aí anteriormente na aula de ventilação mecânica, né, o conceito de complacência pulmonar, né, que é a capacidade desse pulmão receber ar, né? Por conta dessa grande atividade inflamatória que a gente tem no contexto da SARA, essa capacidade vai estar
do pulmão receber ar vai estar alterada de maneira importante e, na maioria das vezes, a gente vai estar diante de pacientes que têm uma complacência pulmonar ruim, né? E olhando esse conceito através da avaliação, né, do gráfico de volume e pressão, né, o que a gente vê é que se o meu pulmão tem uma capacidade de receber ar ruim, eu passo a ter uma necessidade de grandes pressões para acomodar ar no meu pulmão e ainda assim esse pulmão ele recebe pouco ar, né? Então, com isso, né, na hora que a gente olha lá no gráfico, na beira de leito, na ventilação mecânica, esse gráfico de volume e pressão, ele vai tombando aqui para a direita, né? Então, geralmente, isso é característico do paciente que tem uma complacência pulmonar ruim no contexto da SARA. Então, a consequência disso, né, vai ser essa distorção da relação ventilação-perfusão. Então, basicamente, eu vou ter áreas pulmonares que vão estar ventiladas e perfundidas, né, o que seria o ideal, né? Eu vou ter áreas que vão estar ventiladas, mas que vão estar pobremente perfundidas, né? Então, isso faz com que eu não tenha troca, né? E que tenha aí um espaço morto, e áreas que vão estar não ventiladas, né? Hiperfundidas, né? Então, com isso, o sangue passa de maneira direta, né, da circulação direita para a circulação esquerda, através da circulação pulmonar, sem ser aerado, né? E com isso ainda eu pioro ainda mais a hipoxemia aí, né? Essa questão, né, da gente ter uma grande área pulmonar doente, né, com essa relação ventilação-perfusão inadequada, né, com pouca área de pulmão com ventilação, perfusão adequada, dá o conceito aí do baby lung, né? Então, eu vou ter áreas, essa área de ventilação e perfusão adequada do pulmão vai equivaler à esperada para uma criança aí, né? Por conta dessa grande alteração aí da relação ventilação-perfusão. Voltando um pouquinho nesse slide, uma coisa importante que a gente tem que pensar, né? Aliás, quando a gente está procurando lá, né, qual que é a nossa PIP ideal, a nossa PIP ideal, ela é exatamente a PIP em que a gente vai conseguir uma relação ventilação-perfusão melhor, né? Eu não vou ter uma PIP excessiva, né, que cause uma overdistensão dos meus alvéolos, né, e com isso colabamento aéreo, e com isso o aumento do meu espaço morto, né, eu vou tentar abrir áreas, né, recrutar áreas que estão mal ventiladas, né, e que tem ali a circulação mantida, né, para que eu tenha um menor efeito shunt, né, e com isso o meu objetivo é ter o máximo possível de áreas que estejam adequadamente ventiladas e adequadamente perfundidas, né? Então, a PIP ideal ela busca fazer a equalização, né, de pressão, né, e busca melhorar essa relação ventilação-perfusão aí no pulmão. Então, mais uma vez, reforçando um conceito aqui do efeito shunt, né? O efeito shunt é quando a gente tem, então, áreas que não estão ventiladas, né? Ou estão mal ventiladas, e que o sangue que vem da circulação direita, né? Pouco oxigenado, ele vai passar por ali sem ser oxigenado, né? Então, eu vou ter essa comunicação da circulação direita com a circulação esquerda, piorando ainda mais aí a minha oxigenação, né?
Então, o efeito shunt, passagem de sangue da circulação direita, pobre em oxigênio, para a circulação esquerda, sem ocorrência de hematose na unidade respiratória, né? E isso vai ser muito frequente, né, em áreas que são gravitacionais dependentes, né? Essas áreas, esses alvéolos mal ventilados, eles acabam que eles são mais frequentes em regiões que são gravitacionais dependentes aí, né? Em relação a espaço morto, né, mais uma vez, eu vou ter aí áreas, né, que vão ter uma PIP excessiva, talvez, né, ou seja por uma questão de iatrogênica mesmo, né, de uma oferta excessiva de pressão expiratória, ou por uma má distribuição dessas pela própria fisiopatologia da SARA mesmo, né, de ter essas regiões, essa dificuldade de equalização das pressões aí dentro do pulmão, né? Então, esse aumento da PIP, né, com a overdistensão do alvéolo, acaba causando, né, um colabamento aqui do capilar, e o sangue, então, né, não passando, eu não vou ter troca respiratória nenhuma, né? Então, aqui eu acabo produzindo um espaço morto dentro de uma área que deveria ter a troca gasosa aí, né? Então, vou ter ventilação de áreas onde não há hematose, né? Esse espaço morto, eu tenho um espaço morto que é o fisiológico, né? Onde eu não tenho mesmo a membrana respiratória, né? E com isso seria um espaço morto que é esperado para todo mundo mesmo, né? E pela existência de áreas que são ventiladas, mas não perfundidas por conta de over distensão alveolar, né? Então, em relação à causa, né? É uma injúria aguda, de até 7 dias, né, do início dessa piora respiratória, né, dessa maior demanda de oxigênio, né? E essa injúria é muito importante, né? Ela pode ser lá do próprio pulmão ou pode ser extrapulmonar, né? Eu não preciso de ter uma injúria começando ali no pulmão para desencadear o quadro da SARA aí, né? Então, condições como sepsis, pneumonia aspirativa, né? Pneumonia infecciosa, politrauma, contusão pulmonar, grande queimado, inalação de fumaça ou químicos, né? Trale, transplante de células-troncos, pancreatite, grande cirurgia, outra, quando a pessoa acaba sendo exposta aí a qualquer outra droga aí. Em relação a manifestações clínicas, né, os pacientes que estão na vigência de um fator desencadeante vão desenvolver um quadro aí de dispneia progressiva, com aumento da demanda de uma fração inspiratória de oxigênio, né? Com sintomas correlacionados aí com hipoxemia, crepitações difusas na ausculta torácica, o exame de imagem de tórax mostrando, né, um infiltrado intersticial difuso, né? Junto disso, né, eu vou ter um quadro de uma resposta inflamatória que não vai estar só restrita aí à circulação pulmonar, né? Ela vai estar sistêmica mesmo, né? Geralmente com a associação aí de outras disfunções orgânicas, né? E, logicamente, as manifestações clínicas associadas aí ao evento que desencadeou a SARA. Então, o diagnóstico, ele vai se dar com um dano alveolar difuso, né? A presença de um dano alveolar difuso, gerador de hipoxemia, com infiltrado pulmonar difuso bilateral, dentro de 7 dias de um insulto, né? Ocasionando uma maior demanda por oxigênio, né? Do ponto de vista radiológico, né? Eu vou ter opacidades confluentes difusas, podendo haver consolidações, né, em áreas gravitacionais dependentes,
ou uma silhueta cardíaca habitual, né, sugerindo um edema não cardíaco, né, que seria o achado clássico. Contudo, eu posso ter imagens que são mais assimétricas, né, e ocasionalmente filtrados lobares que podem ocorrer também associados aí, né. É importante, né, que ressaltar, né, que aqui o fato do paciente não ter, né, uma causa cardíaca, ele é mais fidedigno para pensar em SARA, né? Mas ele não é exclusivo. Até um terço das vezes eu vou ter simultaneamente, né, a SARA coexistindo com o edema pulmonar de origem cardíaca mesmo. Né? Em relação ao uso do ultrassom, né, para pesquisa desse infiltrado pulmonar aí bilateral, né? Ele é complementar ao raio-x com alguns fatores aí, né? A gente falou lá no início, né, anteriormente aí, que isso geralmente a gente tem um acometimento pior em áreas que são gravitacionais dependentes aí, né? E essa pesquisa, né, com ultrassom em região gravitacional dependente, às vezes ela é mais complicada de ser feita ali dentro da terapia intensiva, né? Então, então é importante a gente associar o achado radiológico à pesquisa ultrassonográfica, né? Você não são ou não é um ou outro, não. Você vai associar o uso dos dois mesmo, né? Basicamente, o achado no ultrassom, né? Você vai ter, pelo menos em uma região de cada hemitórax, né? Afetada por três ou mais linhas B, né? Ou achados de consolidações difusas aí, né? O achado de múltiplas linhas B aí, em pelo menos 3 campos pulmonares aumenta a sensibilidade aí para SARA. O ultrassom, né, é importante também, ele pode ser usado para verificar a resposta, né, e otimizar a ventilação mecânica aí quando você está fazendo aí, né, a pesquisa de uma PIP adequada, né. É importante, né, lembrando lá o que o Paulo citou lá na aula dele, né, o que o Renan, né, citou na aula, também na aula sobre ultrassom point of care que ele fez nas 2 últimas semanas para nós, né? Muitas vezes a gente dá uma PIP ali, né, que ela é ótima para o pulmão, mas é péssima para o coração, né? Então, enquanto você está pesquisando ali, né, uma PIP adequada, se você tem essa capacidade de fazer o uso do ultrassom, seria interessante você acompanhar essa performance do VD para ver se aquela PIP que você está escolhendo ali, baseado meramente, né, olhando para o pulmão, se ela está adequada também para o seu coração direito. Tá? Então, é uma outra estratégia interessante. Em relação à pesquisa, né, desse edema pulmonar cardiogênico, né, o BNP, frequentemente ele vai estar alterado na SARA, né, mas se você tem um valor menor que 100, você exclui o diagnóstico aí da possibilidade desse componente de edema pulmonar cardiogênico. Mais uma vez, Marco, né, se você também tem, né, pensa nessa possibilidade do edema pulmonar cardiogênico, não obrigatoriamente você exclui a ocorrência de SARA, aí pode coexistir, tá? Em relação a diagnóstico diferencial, muito importante, né, pensar nessa correlação de tempo mesmo, né? Se você não consegue marcar, né, essa injúria de forma clara nos últimos dias, né, é um
fator importante para você pensar em algum quadro clínico que está mimetizando SARA, né? E os quadros, né? Hemorragia alveolar difusa, proteinose alveolar pulmonar, pneumonia intersticial aguda, pneumonia de organização, pneumonia eosinofílica, flare de fibrose pulmonar idiopática, edema pulmonar neurogênico, carcinomatose pulmonar, né? Então, nessas situações em específico, são situações que, doenças que às vezes têm tratamento específico, né? Então, é importante, talvez, nesse contexto, lançar a mão de propedêutica mais invasiva, né? Fazer fibrobroncoscopia para pesquisa, biópsia pulmonar, né? É importante para que se direcione de maneira mais efetiva um tratamento aí que a simples condução enquanto SARA não vai dar uma resposta efetiva. Essas condições que mimetizam SARA, elas geralmente elas têm uma maior demanda, né, por corticoterapia, elas têm uma maior mortalidade associada, né, em especial pela dificuldade diagnóstica, né, e se eu não dou diagnóstico, eu não trato de maneira efetiva, né, mas por si só as doenças são mais graves também. Por consequência, né, maior possibilidade de injúria pulmonar correlacionada à ventilação mecânica, né? E importante, né, já citei anteriormente, muitas delas são potencialmente reversíveis com tratamento específico, então é importante dar diagnóstico. Em relação à estratificação de gravidade, né? A definição de Berlim, né, faz aí pela relação entre a PO2 e a FO2 quando eu tenho uma PIP maior ou igual a 5, né? Aí eu vou estratificar enquanto SARA leve, SARA moderada e SARA grave de acordo com essa relação PO2 e FO2, né? De 200 a 300 leve, de moderada, né? De 100 a 200 menor que 100 grave. Né? E, logicamente, né, quanto mais grave a hipoxemia, né, quanto menor a relação PO2 e FO2, maior a mortalidade correlacionada. Né? Citei aqui também, né, o uso, né, da saturação periférica, né, também para tentar guiar essa gravidade da hipoxemia. Né? É algo que não é talvez não tão relevante, né, para a gente dentro da terapia intensiva. Normalmente a gente vai estar ali com uma gasometria arterial disponível, né, para nós na maioria das vezes, né? Mas eu posso usar a saturação periférica sim, né, sendo a presença de dano alveolar aí, quando tem uma relação da saturação periférica pela FO2 menor que 315, né, e de moderada a grave quando essa relação é menor que 235. Em relação aos estágios patológicos aí da SARA, né? Eu tenho um estágio exudativo precoce, né? Nos primeiros 7 a 10 dias, né? Em que predomina edema, inflamação, a formação da membrana hialina e um estado de hiperplasia mesmo, né? É um momento em que a gente pensa em reversão do processo ali que está se instaurando, né? Quando a SARA vai progredindo em estágios, né, para fibro proliferativo, né, e o estágio fibrótico, aí eu já começo a ter uma presença aí, né, de alterações que vão ter uma tendência a se cronificar aí de maneira grave para o paciente, né? Então, no estágio fibroproliferativo, né, após essa primeira semana, né, eu vou tendo menos edema pulmonar, proliferação de pneumociste tipo 2, metaplasia escamosa, proliferação de mielofibroblastos, né, vou começando a depositar colágeno ali, né? Então, são coisas que vão começar a gerar problema mais a longo prazo aí, essa fase dura 2 a 3 semanas aí.
né? E no estágio fibrótico, já com grande destruição da arquitetura pulmonar, né? Com fibrose aí, formação de cistos. Em relação a fenótipos, né, a gravidade vai variar de acordo com o fator desencadeador de SARA, e pacientes com o mesmo distúrbio de hematose, eles podem ter prognósticos distintos diante disso, né? A gente falou muito, né, ao longo do COVID, né, desses fenótipos diferentes, né, o fenótipo com uma menor atividade inflamatória e um fenótipo com maior atividade inflamatória, né? Então, isso já era falado aí antes da pandemia, né? Então, é importante a gente tratar de maneira é, é, individualizada, né? Cada paciente ali, né? Enxergar o modo como a Sara está se comportando ali para individualizar as nossas decisões quanto a tratamento também, né? E a gente vai falar disso de maneira mais aprofundada num segundo momento mesmo, né? Então, você tem sim uma menor mortalidade quando você particulariza essas decisões, né? Vou usar corticoide ou não vou, bloqueador neuromuscular, em que momento que eu começo, a decisão pela prona, PIP, recrutamento alveolar, né? Então, essas respostas vão ser diferentes aí, de acordo com cada situação, né? A gente tende a tentar protocolizar, né, o tratamento aí, né? Mas é importante ter esse pensamento individualizado para cada situação mesmo. A uma complicação aí, né? Que a gente vivenciou também ao longo da pandemia, né? Que foi muito claro para a gente, né? Quando o paciente desenvolvia, né, insuficiência renal associada ao quadro da SARA, né, era uma catástrofe, né? A mortalidade aumentava muito e era difícil de tirar esses momentos, né? Então, de maneira clara, a gente sabe que a insuficiência renal aí, ela aumenta a mortalidade do quadro. Um cuidado, né, dentro dessa questão de insuficiência renal, né, geralmente a gente ali se depara com o paciente piorando da função renal e tem aquela coisa, né, vamos lá estimular a diurese dele, vamos lá fazer cota de fluido, né, e é importante demais a gente saber que o fluido, quando utilizado de maneira excessiva nesse contexto, eu não vou só aumentar a mortalidade, como eu vou aumentar a ocorrência de insuficiência renal associada por conta desse excesso de fluido, né? O Paulo, ano passado, pontuou uma coisa importante, né? Que quando a gente comparava ali uma estratégia liberal, né? Com uma estratégia mais conservadora, né? Para fluidos, né? A estratégia liberal, a estratégia liberal era ali um balanço hídrico que não era tão grande assim, sabe? E frequentemente a gente vê balanço hídrico muito positivo, né? E está bem claro, né, o tamanho do prejuízo que a gente causa quando a gente não tem esse cuidado com o balanço hídrico no dia a dia aí. Outra complicação muito frequente, né, que a gente também viu demais ao longo desde 2020 aí, hipertensão pulmonar, né, o corpo pulmonar agudo, ele vai estar muito frequente, né, vai estar presente de maneira muito frequente, né, entre esses pacientes, até 92% dos pacientes eles vão ter a hipertensão pulmonar, né, em especial nos casos mais graves aí, né? Eu tenho que ter, então, mais uma vez, uma atenção para adequar a minha ventilação mecânica para a performance do ventrículo direito, né? E, logicamente, eu vou ter uma piora prognóstica associada ao desenvolvimento, quando esse paciente acaba desenvolvendo aí um corpo monale, em especial se eu pioro esse corpo monale com a minha ventilação mecânica, né? Então, mais uma vez,
PIP ideal não é só para o pulmão, PIP ideal é para a circulação, para a circulação e para o pulmão, tá? Para o coração e para o pulmão. Mais outra complicação frequente, né? A ocorrência de trauma pulmonar induzido pela ventilação mecânica, né? A barotrauma, né? Volutrauma, atelectotrauma, biotrauma, né? Então, muito importante eu ter a noção de como funciona, né, a fisiopatologia, né, da SARA, né, para escolher, né, tratar de maneira efetiva ali, e cuidadosa, né, de maneira protetora a minha ventilação mecânica também, né, não seja a PIP ideal, tendo cuidado para não ofertar uma pressão excessiva, né, o cuidado com a minha pressão de pico, ter o timing certo para indicar a prona, né, e, enfim, todo o manejo que a gente vai falar nas próximas aulas aí, tá? Enfim, o que eu tinha para falar de maneira inicial para a Sara era isso, né? A gente vai aprofundar no tratamento aí em aulas posteriores. Vou voltar a palavra aí para o Luigi e abrir para questionamento aí. Bom demais, Bruninho. Os nossos residentes aí da terapia intensiva, eles vão lembrar lá na primeira semana de conversa nossa na aula introdutória, né, da terapia intensiva. Vocês lembram o que eu falei com vocês? Uma pergunta, na verdade, uma colocação. O que mata mais rápido dentro da terapia intensiva? Vocês lembram disso? Thaís, Dani, Miara, Paguinho. O que mata dentro da ventilação? Muita coisa mata, mas o que mata mais rápido dentro do CTI? O Soneca eu sei que estava dormindo na primeira aula, né, gente? Mas vocês? Vocês lembram? Pode arriscar, Vaguinho. O que mata qualquer pessoa muito rápido? Eu lembro que você... Ventilar, né? Falta de ar, vocês acham que mata alguém? Respiração mata Ele alguém? falou que não entubar não mata ninguém. O que mata é não ventilar o paciente. Eu lembro dessa fala em relação ao processo de entubar. E a ventilação, respiração, né, gente? O paciente que não respira morre, né? Rápido, inclusive. Então, vocês vejam bem aí que os conceitos básicos que o Bruninho passou, basicamente, todos eles foram falados em mais de um momento em outras aulas que nós tivemos aí. Né? Conceito de PIP, complacência, conceito da fisiologia da respiração. Né? Se vocês não forem lá no nosso livro, lá, que eu já falei com vocês, para procurarem dar uma lida lá em Fisiologia da Respiração, gente, vocês não vão entender SARA, não. Né? Vocês não vão saber manejar SARA. Porque o que a gente viu muito na pandemia aí foi a gente protocolizar, como o Bruninho falou, cheio de protocolo bonito aí. Vamos titular a PIP, calcular a PIP ideal, né, Bruninho? Quantos pacientes nós perdemos nessa brincadeira aí? Muitos, muitos. Até a gente entender que cada paciente é um paciente. Né? Cada paciente tem o seu momento, a sua característica. Né? Então, vejam bem, é muito importante entender qual que é o mecanismo que esse paciente desenvolveu para ele não estar respirando. É realmente uma SARA? Se você der muita pressão, muita PIP para esse paciente, o que acontece com o coração? Você sabe, os meninos? Vou dar uma de Renanzinho aqui agora, começar a perguntar para danar, porque vocês ficam tudo dormindo aí, ó. Né, os residentes, viu, turma? O restante dos convidados aí, pô, precisa ficar preocupado, nós vamos fazer vocês passar a vergonha, não. A vergonha aqui é só dos residentes. Na realidade, Pelo que eu lembro, muito a PIP, a gente vai estar aumentando a pressão torácica ali, vai estar diminuindo o retorno venoso, pode levar o paciente até mesmo a um choque cardiogênico devido ao aumento dessa PIP.
Exatamente. Então, você dá uma PIP de 14, 16 para um paciente, é tranquilo, Wagner? Basicamente, não. Vai depender do status performance do paciente. A não ser que seja um momento que esteja lá fazendo como diz o outro, recrutamento alveolar ali, mas é por um curto período de tempo. Recrutamento alveolar, Bruno. Hã? Minha nossa. O que você acha disso aí, Juarez, Paulo? Eu até arrepiei aqui agora. Recrutamento alveolar, mas você está certo, Wagner. A turma fala muito nesse negócio aí, tal de recrutamento alveolar. Nós vamos ter uma aula posterior falando sobre o tratamento disso, mas já que você falou desse trem aí, bonito esse nome, né, cara? Recrutamento alveolar. E aí, Bruninho, a gente usa esse trem? A gente acabou dando esse nome, né, ao longo da pandemia, né? Na realidade, a gente fazia uma titulação de PIP que é diferente do recrutamento. recrutamento em si, né? Assim, O é importante recrutamento em si você tem... pesquisar, né? A gente acabava titulando essa PIP com a tabela do ARDSNet, né? Baseado no tanto de FO2 que você estava ofertando para o paciente ali, e lá quando a gente está no 100% de FO2, era um gap, né, que era, não lembro de cabeça aqui, se não me engano, era 10, 16 ou 12, não lembro de cabeça, não vou chutar não, que eu não lembro não. E aí, naquele gap, talvez valeria a pena você ir avaliando a mecânica ventilatória em cada PIP ali, né, mas é diferente do recrutamento anteriormente proposto, né, de PIPs elevadíssimas, né, e aquele cálculo decremental, né, enfim, aí Você jogar talvez... uma PIP de 40 no paciente, 45, igual eu já vi isso antigamente, e deixar 2 minutos, né, isso é legal demais, né, cara? Imagina você explode o paciente, aí a gente acha isso máximo, né? Recrutamento, bom. Diz que funcionava, né? Diz que funcionava. Mas só para você entender também, já que tocou no assunto, uma coisa que acontecia muito frequentemente no COVID era a gente chegar dentro do CTI de manhã para correr leito. A Alicinha trabalhou uns 6 meses comigo no COVID, lá no Odilon, no CTI 4, ela lembra disso. E o paciente pronado, com a PIP de 8, com a PIP de 10, com um FO2 de 80, 100%, cara. Eu nunca consegui entender muito isso, não. Aí chegava lá a notícia para a gente de manhã que a PIP foi titulada e o paciente pronado com a PIP de 8. Aí já emprona todo mundo mesmo, né, cara? Aí você vai, né? De cada 10, 8 fica pronado, porque a gente esqueceu a mecânica ventilatória, como é que a gente ventilava os pacientes antes da pandemia. Aí alguém inventou um negócio aí de titular PIP ideal no paciente com intubação precoce, né? Que eles usaram esse termo aí também, que eu nunca consegui entender o que é intubação precoce, mas tá valendo, né? O paciente ou não tem indicação de ventilação mecânica, não é isso, menino? Vocês sabem disso, o paciente em insuficiência respiratória tem indicação de ventilação mecânica, isso não é intubação precoce, não, pelo contrário, né? Está atrasado, né? Tinha que ter intubado antes. Mas, basicamente, eu não tenho muito a acrescentar, não, Luiz. Conceitos básicos, isso aí, se a gente não sentar lá no livro e ficar lendo, meninos, não é numa aula que a gente aprende, não. Ainda mais de ventilação mecânica, que eu acho que é um dos gargalos que a gente tem em terapia intensiva. Né? Para saber ventilar, tem que saber o que você está fazendo. Eles têm que saber o que você está mexendo, principalmente. Então, vão lá nos nossos livros. Eu indiquei para os meninos, aí, se eu não me engano, foi para a Thaís, né, Thaís? Que eu mostrei para vocês os livros que a gente tem lá. Tem muito livro bom para vocês entenderem a fisiologia. Depois vocês vão até para o UpToDate, que vocês gostam. Né? Vocês estudam por lá, mas vai no livro primeiro. Né? O UpToDate ajuda bastante, mas o livro eu acho muito importante. E aí, alguém mais? Paola, eu acho que dormiu do bicho. Ele estava no carro, então bateu o carro, né, Bruninho? Tem que falar, deixa eu ver se ele está bem aí. Querem perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida, Bruno. Eu nunca consegui entender muito bem o espaço morto sem ser o fisiológico, sabe? O patológico mesmo. Você consegue explicar para mim de novo, por favor? Consigo sim. Pera lá, deixa eu voltar lá na imagem para Boa pergunta, ajudar. Thaís.
E é uma dúvida muito comum. A gente fala espaço morto, mas a gente talvez não tenha um conceito na cabeça do que seja. Vamos lá, então, ó. Aqui eu tenho uma unidade ventilatória. Deixa eu colocar o pointer de novo aqui. Aqui eu tenho uma unidade ventilatória representada aqui. Tem um capilar que dá vindo aqui da artéria pulmonar, né, com sangue rico pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, né? Ele tem que passar aqui, né, em contato com o alvéolo, na membrana respiratória, para ter a hematose, né? Então, aqui eu tenho que ter ventilação, tem que ter ar aqui dentro, e tem que ter perfusão, tem que passar sangue aqui pelo capilar. A gente viu de maneira muito frequente, lá no início da pandemia, em que ainda não existia o Covid, né? Que chegava um vovô com DPOC lá, a galera tacava no vovô com DPOC, baseado lá na PIP ideal, uma PIP de 16, um vovô com DPOC. E aí, o que eu fazia? Esse alvéolo aqui, eu fazia uma hiperdistensão dele por conta de excesso de pressão. Na hora que eu fazia uma hiperdistensão, eu vou lá e eu colabo todo o capilar. Ou seja, por aqui não passa mais sangue. Então, eu não tenho perfusão, tenho ventilação, né? Então, isso daqui é um espaço morto patológico, né? São áreas que estão ventiladas e que não estão perfundidas. Conseguiu entender, Thaís? Pode falar não. Consegui, não, agora deu para entender. Porque antes eu achava que era meio que uma influência. Que o problema seria no capilar, sabe? Não no alvéolo fazendo a pressão ali, mas agora deu para entender. Então, assim, em situações que são a patologia causa a distensão alveolar, vai acontecer isso também, é isso? Isso, né? Eu dei o exemplo do espaço morto na SARA, né? Com o excesso de PIP, né? Mas tem outras maneiras você também ter um espaço morto patológico aí. Qualquer coisa que faça você perder perfusão e que tenha área ventilada, vira um espaço morto ali, né? E isso é um patológico, né? O fisiológico é onde não tem membrana respiratória, né? Eu não tinha que ter troca ali mesmo, não. Então, tenho ventilação e não perfundo, né? Excelente. Né? Pacientes com fibrose pulmonar, por exemplo, meninos, é outro exemplo típico, né, Bruninho? Você tem um espaço morto, inclusive, difusamente, o pulmão quase todo. Né? Na verdade, um paciente com fibrose pulmonar é o que a gente viu no COVID, numa fase mais tardia, a partir do 21º dia, geralmente. Aí você via muito nítido isso, tanto que a gente passava a tolerar uma saturação menor nesses pacientes, porque é um comportamento de fibrose pulmonar ou de DPOC, né? Bem semelhante ao DPOC, né? Paciente com fibrose. É isso, turminha. Mais nenhuma dúvida? Hoje nós tivemos alguns convidados já de Diamantina, ou formalmente vai ser a partir de agosto, mas estejam convidados, viu, turma? Nós vamos mandar o link para vocês toda semana. São bem-vindos, se quiser participar com dúvidas aí também, para somar aos nossos residentes. Está faltando um bocado de residente aí, né? Vamos ter que expulsar esses meninos da residência. Férias, né, Bruninho? Você deu férias para eles, né? Cadê o Matheus? Sumiu o Matheus. Pois é. Matheus, eu acho que as Soneca férias... tá de férias. Pois é, as férias dele estão durando 6 meses? O que é isso? Não estou entendendo isso, não. Ana Paula está no ACLS hoje. Ah, verdade. Vê se ela aprende alguma coisa, né? Então tá, meninos. Bruninho, mais uma vez, muito obrigado, cara. Excelente sua aula. Vou mandar para o Juarez, ele coloca no nosso canal lá, e a gente vai mandar também para o pessoal de Diamantina divulgar entre a turma lá para poder assistir.
E semana que vem tem mais. Provavelmente na quarta, né, Bruninho? Se não for quarta, é quinta. Quartas intensivas, mas na quinta também tem. Certo? Obrigado, viu, turminha? Bom trabalho para quem está trabalhando, bom descanso para quem está descansando. Até a semana que vem.